Vimos até o momento 4 técnicas da análise combinatória: o princípio fundamental da contagem, PFC, o arranjo, a combinação e a permutação simples. Agora vamos ver a permutação circular. A permutação circular, assim como a permutação simples, é utilizada quando se deseja trocar os elementos de posição. Então, qual a diferença entre permutação simples e permutação circular? A diferença está na disposição dos elementos no grupo. Vejamos aqui o exemplo. Então, permutação simples, vou chamar de PS, permutação simples. Então, os elementos do grupo estejam assim, A, B, C, D. Vou usar a permutação simples para trocar de posição. Se os elementos estiverem assim, A, B, C, D, também vou usar a permutação simples. E se tiverem assim, A, B, C, D, E, também vou usar a permutação simples. Eu uso a permutação circular quando os elementos estão dispostos numa linha fechada. Vejam que nessas 3 situações não tem uma linha fechada. Aqui eu tenho as extremidades, aqui também tem extremidades, aqui também tem extremidades. Então não é linha fechada. Então a permutação circular como é que seria? Veja aqui. Permutação circular. Vou chamar aqui de PC. Então os elementos vão estar dispostos numa linha fechada. Então, exemplo, eu tenho aqui uma mesa e em torno da mesa eu tenho 4 pessoas. A, B, C, D. Então aqui eu considero que estão dispostos numa linha fechada. Como assim? Não tem extremidades. Veja que sempre vai ter um elemento à esquerda, outro à direita. Sempre um elemento à esquerda, outro à direita. Não tem extremidades. Então, como exemplo, 4 pessoas em torno de uma mesa. A mesa precisa ser circular? Não necessariamente. Pode ser quadrada, pode ser triangular, ou seja, pode ter outro formato. Não precisa ser mesa circular. Outro exemplo de permutação circular. Eu quero permutar umas criancinhas que estão brincando de roda, ou seja, elas estão com mãos dadas, as criancinhas estão com mãos dadas, 10 criancinhas com mãos dadas. E eu quero permutar elas de posição. Como é que faz? Permutação circular. Outro exemplo, eu tenho um colar de pedras coloridas. Eu quero formar colares diferentes. Como é que eu vou formar colares diferentes com essas pedras? Mudando as pedras de posição. Como o colar tem uma formação de linha fechada, para fazer permutação, tem que usar a permutação circular. Ok? Então, 3 situações de uso da permutação circular. Agora, na prática, qual a diferença entre permutação simples e a circular? Está na fórmula da permutação e no resultado final. O resultado final da permutação simples é maior que da permutação circular. Nós vimos que a permutação simples, a fórmula é a seguinte. Deixa eu colocar aqui. Então vimos que a fórmula da permutação simples é n fatorial. Na permutação circular, a fórmula vai ser n menos 1 fatorial, ou seja, vai ser uma quantidade menor. Por que isso? Por que a quantidade é menor? Pelo seguinte, vou dar aqui um exemplo. Ó, aqui estão numa disposição, 4 pessoas em torno de uma mesa. Deixa eu colocar outra situação aqui, outra disposição possível. Outra disposição possível seria a seguinte. Eu vou trocar o A e B de posição. Vou colocar o A aqui e o B aqui. Vou manter o C e o D na mesma posição. Aqui é uma disposição diferente? É. Por que é diferente? Porque, veja, aqui, à direita do A tinha o D. À esquerda do A tinha o B. Veja que agora mudou. À direita do A agora é o B. E à esquerda é o D. Então, mudou de posição. É outra disposição. Agora, se eu fizesse isso aqui, seria outra disposição? Observem. Eu vou fazer um giro nas pessoas. Então, vou passar o A para cá,
O B que estava aqui, vou passar para baixo, o C aqui e o D aqui. Ok? Pronto, eu fiz um giro, apenas um giro. Mudou a disposição? Não. A gente não considera, tá, uma disposição diferente. Por quê? Porque veja que à direita do A tinha o D. À esquerda do A tinha o B. Aqui é a mesma coisa. À direita do A tem o D e à esquerda do A tem um B. E de todos os outros elementos dessa mesa. Não mudou a disposição, porque não mudou a pessoa à direita nem à esquerda. Ok? Então isso aqui não é considerado outra disposição. Por isso que a quantidade de permutações é menor. Tá certo? Pronto, tá aí a diferença. A fórmula é diferente. Vamos agora aplicar essa fórmula no exemplo do material escrito. É o exemplo número 12. Então vamos lá. Exemplo 12. É uma aplicação muito rápida, uma solução muito rápida. Veja aqui. De quantas maneiras podemos colocar 4 pessoas em 4 posições ao redor de uma mesa redonda? Aqui foi frisado que era uma mesa redonda, mas já falei, não necessariamente redonda, pode ser quadrada, triangular, outro formato, ok? Então, 4 pessoas. Então, o N é 4. É permutação circular porque estão em torno de uma linha fechada. Permutação circular. Então, vamos usar agora a fórmula da permutação circular, que é N menos 1 fatorial. O N é 4, fica 4 menos 1. 4 menos 1 fatorial dá quanto? 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ok? Vamos agora finalizar desse exemplo, entrar na permutação com repetição. O que é a permutação com repetição? Nós vimos então a permutação simples e a permutação circular. Nas duas havia permutação, que é uma troca dos elementos de posição. O que mudava de um para outro era a disposição dos elementos. E a permutação com repetição? Na permutação com repetição, a questão é exatamente como o nome próprio fala, né? Há uma repetição dos elementos. Então vamos usar a permutação com repetição quando houver repetição dos elementos. Vamos aqui então a permutação com repetição. Seria aqui a sexta técnica, permutação com repetição. Ok? Vamos entender a permutação com repetição dentro de um exemplo? Vamos lá. Então temos aqui, ó, o exemplo 13. Exemplo 13. No exemplo 13, temos o seguinte enunciado. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra papagaio? O que é anagrama? Anagrama é uma troca de posição das letras. Ok? Então, toda vez que você ouvir falar a palavra anagrama, entenda-se permutação. Vamos lá. Então, a palavra papagaio. Papagaio. Eu quero trocar de posição, é permutação. Tem letras repetidas, então permutação com repetição. Então, como é que se procede? Primeiro, você vai anotar as repetições que existem na palavra. Então, a letra P aparece 1, 2 vezes. Anota aqui, ó. Então, o P aparece 2 vezes. Agora, a letra A, ó, aparece 1, 2, 3 vezes. A letra A, 3 vezes. A letra G, a letra I e a letra O aparece apenas uma vez. Então, G, uma vez, I, uma vez e a O, uma vez. Ok? Pronto, esse é o processo inicial. Agora, vamos passar para a aplicação da fórmula. Eu não dei a aplicação da fórmula ainda, não apresentei a fórmula ainda. Por quê? Porque é melhor ver dentro do exemplo, você vai entender melhor. Olha como é simples a aplicação da fórmula. Então, permutação com repetição. Aqui tem ao total de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente a soma aqui, ó.
Se eu somar 2, 3, 1, 1, tem que dar exatamente 8. Então, a aplicação da fórmula, permutação com repetição. Vou chamar aqui PR. Vai ser o N fatorial, ou seja, o total de letras, 8 fatorial, dividido pelas repetições. Então, temos aqui, ó, as repetições são essas. Então, você vai colocar no formato fatorial. Então, 2 fatorial, 3 fatorial. Esses 3 uns não são obrigatórios colocar aqui na fórmula. Por quê? Porque 1 fatorial é 1. Mas eu vou colocar por questão didática. Ok? Mas na hora da prova, você não precisa colocar 1 fatorial, 1 fatorial e 1 fatorial. Certo? Se você tiver na dúvida se está certa a fórmula, você pode fazer o seguinte. Some aqui, ó, 5 fatorial. 2 mais 3, 5. Mais um 6, mais um 7, mais um 8. É exatamente o valor que está em cima. Tem que bater sempre. Ok? Pronto, agora é resolução. Vamos resolver isso aqui. 8 fatorial, vou fazer, ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Quando chegar no 3 eu paro. Por que eu paro? Porque tem 3 aqui embaixo, ó, no denominador. Então vamos lá, vamos parar. Então fica, o 2 fatorial é 2. E o 3 fatorial eu repito. Agora eu vou o quê? Simplificar. Cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Esse 2 eu posso cortar com esse 4 e aqui fica 2. Então aqui vai resolvendo, vai dar quanto? É o produto de 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2. Dá 3.360 segundo o material escrito. Então, 3.360. Ok? Ou seja, 3.360 anagramas da palavra papagaio. Vamos agora a um exemplo, o exemplo 14, que é um exemplo de uma questão de concurso. Exemplo 14. Então, exemplo 14. Questão do CESP. Começa assim. Considere que um decorador deva usar 7 faixas coloridas de dimensões iguais, pendurando-as verticalmente na vitrine de uma loja para produzir diversas formas. Nessa situação, as 3 faixas são verdes, indistinguíveis, 3 faixas são amarelas, indistinguíveis, e uma faixa é branca. Esse decorador conseguirá produzir no máximo 140 formas diferentes com essas faixas, certo ou errado? Então vamos lá, né? É uma questão de análise combinatória? Sim, porque veja que ele quer fazer formas diferentes com os elementos. É análise combinatória. Agora, qual a técnica que eu vou utilizar? Observe que há elementos repetidos, são 3 cores verdes, né? 3 amarelas e uma branca. Então, há elementos repetidos. E outra coisa importantíssima, ele quer só trocar de posição essas faixas. Só trocar de posição, já lembra de permutação. Tem elementos repetidos? Permutação com repetição. Então, não é fácil descobrir a técnica, ok? Então, utilize dos requisitos de cada técnica para escolher a técnica adequada. Então, permutação com repetição. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. São 3 faixas verdes. Então, vou chamar aqui, ó. 3 letras V, ok? Letra V, letra V, letra V. 3 faixas verdes. 3 faixas verdes, 3 letras V. Agora, 3 faixas amarelas. Vou chamar 3A. 3A, AA e A. E uma faixa branca. Então, fica um B. Pronto. Então, eu representei cada cor pela letra. Agora, eu tenho que pegar essas letras e trocar de posição. Permutação com repetição. Então, vamos lá. Fórmula. Permutação com repetição. Total de letras. Temos aqui, ó, 7 letras, certo? Nessas 7 letras, eu vou colocar aqui, ó, a repetição de cada uma. O V aparece 3 vezes, o A aparece 3 vezes e o B aparece uma vez. Somando,
dá exatamente 7 letras. Ok? Então vou colocar aqui, ó, permutação com repetição. Vai ser 7 fatorial. E embaixo, as repetições. Então, 3 fatorial, 3 fatorial e 1 fatorial. Não é obrigatório colocar, mas eu coloquei questão didática. Soma aqui, ó, 3 mais 3 mais 1 dá 7. Ok? Para verificar se está certo. Agora é prosseguir aqui na solução. Então, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Chegou no 3 eu paro. Embaixo, 3 fatorial, eu vou deixar esse 3 fatorial. 3 fatorial dá 6. 3 vezes 2 dá 6. E 1 fatorial é 1. Ok? Agora vem a fase da o quê? Da simplificação. Então vamos simplificar aqui, ó. 3 fatorial, 3 fatorial. Esse 6 com esse 6. Então ficou 5 vezes 4, 20. 20 vezes 7, 140. Então, resposta 140. O item está certo ou está errado? Ele dizia aqui no enunciado o seguinte: no máximo 140 formas diferentes. Está certo. Realmente, a quantidade máxima é 140. Item certo. Agora vamos para o exemplo 15. Esse exemplo 15 é interessante porque você vai ver o enunciado e não vai observar a permutação. Nem simples, nem com repetição. Mas eu vou utilizar a solução dessa questão através da permutação com repetição. Então, exemplo 15. Então, aqui é exemplo 15. Então, no exemplo 15, eu vou ler o enunciado aqui com vocês. A questão do CESP, que começa assim: com 3 marcas diferentes de cadernos, a quantidade de maneiras distintas de se formar um pacote contendo 5 cadernos será inferior a 25. Então tem 3 cadernos diferentes, e aí ele quer formar pacotes contendo 5 cadernos, certo? E aí ele diz que a resposta vai ser inferior a 25. Vamos verificar. Então, caneta azul. Vou colocar aqui 3 marcas diferentes. Vamos chamar as marcas de X, Y, Z? Então, 3 marcas. X, Y e Z. O pacote tem que ter 5 cadernos, né? Pacote. Cinco cadernos. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que a quantidade de cadernos da marca X seja X. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui do lado, ó. A quantidade de cadernos da marca X vai ser X. Da marca Y vai ser Y. E da marca Z vai ser Zzinho, ok? Essa quantidade é o quê? Essas quantidades é o que eu vou utilizar para o meu pacote de 5 cadernos. Então, um exemplo possível que poderia acontecer. X é 1, Y, vou colocar aqui 2, e o Z, 2. É uma solução possível? É. Some aqui, ó. 1 mais 2, 3 mais 2, 5. 5 cadernos. É um pacote. É um pacote. Vamos fazer outro pacote. X0, Y3, né? E Z2. Vamos somar aqui. 0 mais 3 mais 2 dá 5 cadernos. Então, é também um pacote possível. Então, veja que tem várias soluções. Se eu for fazer isso aqui manualmente, eu vou levar aqui muito tempo. Se fossem só 2 tipos de caderno, X e Y, até que daria para fazer manual. Mas com 3 cadernos, a quantidade de respostas pode ser grande, pode dar muito trabalho. Então, melhor, eu vou utilizar então aqui análise combinatória para chegar à resposta mais rápida. E como é que eu faço isso? Veja o seguinte, a soma
das variáveis x, y, z tem que dar igual a 5. É o que eu vou fazer. Veja aqui. Então, x mais y mais z tem que dar igual a 5 cadernos. Tudo bem? Entenderam? Pacote de 5 cadernos. E como é que eu faço isso? Manualmente dá muito trabalho. E pela análise combinatória? Pela análise combinatória é o seguinte. Olha a dica aqui. Você tem que dar 5. Esses 5 aqui você vai considerar 5 pontinhos. Então lá, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Agora, esses 5 pontos que eu coloquei, 5 pontos, vêm desse número 5. Tá ok? Agora eu vou colocar barras. Quantas barras? Vai depender do número de variáveis. São 3 variáveis. Então, eu vou utilizar 2 barras. Sempre é o número de variáveis menos 1. Então, 3 variáveis, 3 menos 1, 2. Então, 2 barras. Então, as barras eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, uma aqui e outra aqui. Que resposta seria essa? Essa resposta seria x igual a 1, y igual a 3 e z igual a 1. Então, seria a resposta... Seria a resposta 1, 3, 1. É uma possível. 1 mais 3 mais 1 dá 5. Ou seja, se eu mudar essas barras de posição, eu vou ter outras respostas possíveis. Agora, tá visualizando a análise combinatória? Eu tenho 5 bolinhas e 2 barras. E ao trocar essas barras de posição, eu vou obtendo soluções diferentes. Elementos repetidos, trocar de posição, permutação com repetição. Então é só agora aplicar a permutação com repetição para descobrir a quantidade de formações possíveis no pacote de 5 cadernos. É só aplicar a permutação com repetição. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Então, permutação com repetição. Total de símbolos, são 5 bolinhas mais 2 barras, são 7 símbolos então, 7 símbolos. Então, no numerador, 7 fatorial, o n é igual a 7. Agora, as repetições no denominador, são 5 bolinhas iguais, então, 5 fatorial. São 2 barrinhas iguais, então, 2 fatorial. Ok? Pronto. Montada aqui a fórmula da permutação com repetição, agora é resolver. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5. Chegou no 5, para. Por quê? Porque no denominador tem o 5 também, ó. 2 fatorial é 2. Agora, simplificar. Fica 5 fatorial, corta com 5 fatorial. O 2 com esse 6, então fica aqui 3. 7 vezes 3, 21. Então, permutação com repetição igual a 21. Pronto, a resposta é essa. Agora, o item está certo ou está errado? A questão quer saber isso. Ele diz no enunciado que vai ser inferior a 25 a quantidade. 21 é inferior a 25. Então, o item está certo. Ok, pessoal? Então, olha, veja que a cara da questão não tinha nada a ver com permutação com repetição. Mas eu me utilizei da permutação com repetição para chegar à resposta da questão. Então se ligue, nesse tipo de questão, em que você pode escrever uma fórmula, uma equação como essa, toda vez que você puder escrever uma equação como essa, você vai poder utilizar a permutação com repetição, através das bolinhas e das barras, para chegar na resposta da questão. Até uma coisa importante aqui, ó, esse tipo de questão que eu acabei de fazer, dos cadernos, se chama, na verdade, combinação com repetição. O nome correto seria combinação com repetição. Então, se vocês virem no enunciado, aliás, no edital, o nome lá, combinação com repetição, é isso. Combinação com repetição é isso. Só que a combinação com repetição, a gente resolve a questão através da permutação com repetição. Ok? Por que seria combinação? Seria combinação porque a ordem dos cadernos
dentro do pacote, não interessa. Interessa? Não interessa. Eu quero o pacote. A ordem dos cadernos dentro do pacote não interessa. Por isso que é uma combinação. Tá? E a repetição porque existem marcas repetidas. Por isso chama combinação com repetição. Mas a solução se dá através da permutação com repetição. Passemos agora à solução dos exercícios propostos. Então aqui temos o exercício 01. Então exercício 01, vou resolver aqui. Exercício 01. Eu vou ler aqui a questão. Ana possui em seu closet 90 pares de sapatos. Isso que é quantidade boa, né? Razoável, né? Todos devidamente acondicionados em caixas numeradas de 1 a 90. Então aqui, eu vou anotar esses dados aqui, ó. São 90 pares, né, numerados de 1 a 90. Numerados, né, de 1 a 90. Beatriz pede emprestado a Ana 4 pares de sapatos. Atendendo ao pedido da amiga, Ana retira do closet 4 caixas de sapatos. O número de retiradas possíveis que Ana pode realizar, de modo que a terceira caixa retirada seja a de número 20. É quanto? Então, são 4 pares emprestados, né? 4 pares emprestados. Ok? Pronto. A Beatriz pediu emprestado a Ana. Pessoal, é uma questão de análise combinatória, tudo bem, tá certo. Porque análise combinatória, porque aqui eu tenho um número de maneiras possíveis de fazer isso. Agora, que técnica eu vou utilizar? Olha, pegar os pares de sapato, 4 pares de sapatos e entregar a Beatriz. A ordem importa? A princípio não, né? Vou pegar 4 pares e dou para a Ana. E a Ana leva para casa. Por que a ordem importaria? Não importaria. Mas nessa questão, ele amarrou algumas situações que a ordem é importante. Quais são essas 2 situações que a ordem é importante? Primeiro, as caixas foram numeradas de 1 a 90. Primeira coisa é isso. E segundo, e até mais importante, ele coloca aqui no final, ó, o número de retiradas possíveis que Ana pode realizar de modo que a terceira caixa seja de número 20. Ou seja, tá vendo? Tá fixando uma ordem. Ele quer que a terceira caixa seja de número 20. Pronto, então a ordem está estabelecida. Ele quer através da ordem. Então seria uma questão sem ordem, porque é uma questão de empréstimo de pares de sapatos. A Ana vai levar, não precisaria de ordem. Mas devido a essa situação final aí, que ele quer que a terceira caixa seja de número 20. E ele deu uma numeração para as caixas. Aí então foi estabelecida uma ordem. Então vamos resolver essa questão usando, né, a ordem como relevante. Se a ordem é relevante, eu vou resolver como? Olha, eu tenho 90 pares de sapato para escolher 4. Né? E a ordem é importante. Eu poderia pensar o quê? No arranjo. Poderia pensar no arranjo. É uma maneira de resolver. Mas também posso usar o quê? O princípio fundamental da contagem. Toda questão de arranjo pode ser resolvida pelo princípio fundamental da contagem. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem, tá ok? Então vamos lá. Então vou usar aqui o PFC. Vou colocar aqui as 4 caixas que vão ser emprestadas para a Beatriz. Ele quer que a terceira caixa seja de número 20. Então aqui, ó, a terceira caixa é de número 20. Ok? Então aqui usando a solução pelo PFC. Aqui temos quantas possibilidades, né, para essa posição aqui. Ó, a caixa de número 20 já está aqui. Então, para essa posição, eu tenho 89 possibilidades. Seria 90 se a de 20 não tivesse aqui. Mas como já tem um par de sapatos aqui, 90 menos 1,
89. Então aqui 89 possibilidades. Para cá, já usei 2 pares de sapatos. Então 90 menos 2, 88. E para cá, 87 possibilidades. É 90 menos 3 que eu já utilizei. 87. Olha, agora então para arrematar, né? Finalizar o PFC, como é que eu faço? É multiplicar, né? Multiplicar os resultados parciais. Então fica 89, 88, 87. Mas professor, estou com preguiça de fazer esse produto aqui. Vou dar uma dica aqui para vocês. Para não precisar, ou talvez não precisar utilizar, né? Fazer esse produto. Ó, a dica é o seguinte. Vamos pegar só o último dígito aqui, ó. O 9, o 8 e o 7. 9 vezes 8 dá quanto? 72. 9 vezes 8, 72. 72 termina em quê? Termina no 2. Ok? Agora pega esse 2 aqui, então, multiplica pelo 7. 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Termina o quê? Termina em 4. Então, o produto desses 3 números termina em 4. Ok? Você pegando, então, multiplicando o último dígito de cada número, você vai saber qual vai ser o último algarismo, o algarismo das unidades. Tem quantas opções terminando em 4? Só tem uma opção, é a letra A. Então, você marca ela. Ok? Então, dica interessante, né? Então, a resposta, letra A, que o número é 681, 384. Pronto. Então, fizemos então, a solução da questão 1. Vamos resolver mais um exercício para finalizar essa aula. Vamos ver aqui a questão do número 2. A Polícia Federal brasileira identificou pelo menos 17 cidades de fronteira como locais de entrada ilegal de armas. 6 dessas cidades estão na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Considerando as informações do texto acima, julgue o próximo item. Se uma organização criminosa escolher 6 das 17 cidades, tá? Então escolher 6 cidades, ok? Vai escolher 6 cidades. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais aqui. Então, questão 2. Então, escolher 6 cidades. Das 17 cidades que citadas no texto, com exceção daquelas da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Então é o seguinte, ó, ele fala aqui, tem 17 cidades no total, 17. Só que ele, com exceção, ou seja, tem que retirar aquelas cidades que fazem fronteiras com do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, que são quantas? São 6 dessas cidades que estão na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Então, 17 menos 6 dá 11. Então, eu vou escolher, entre as 11 cidades, vou escolher 6. Para a entrada ilegal das armas no Brasil. Então, essa organização terá mais de 500 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Vamos verificar. Ok? Então, tem 11 cidades disponíveis para escolher 6. A ordem importa? Não importa. Combinação. Então, vai ser combinação de 11, 6 a 6. Vamos lá. Vai ficar, então, 11 fatorial. Fórmula da combinação. 6 fatorial. 11 menos 6, 5. 5 fatorial. Agora, o que é conta? Vai ficar, ó, 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Chegar no 6, eu paro. Para cortar com 6 aqui de baixo. E o 5? O 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Agora é simplificar.
Então fica aqui, ó, 6 fatorial corta com 6 fatorial, só verificando aqui, ó, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Cortou com 6 fatorial, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, ok. 5 vezes 2 dá 10, corta com esse 10 aqui. O 3 pode cortar com esse 9, fica 3. Esse 4 pode cortar com 8, fica 2. Então o que restou? Restou o seguinte: 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Embaixo não sobrou nada. Então, multiplicando aqui, vai dar quanto? 11 vezes 3 dá 33. 33 vezes 2 vezes 7. 33 vezes 2 dá 66. Então, 66 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 6, 42. Com 4, 46. 462. É a resposta. O que o item diz? Terá mais de 500 maneiras. Então, o item está errado. É menos de 500 maneiras. Então, o item é errado. Ok? Pessoal, o seguinte. Fizemos várias questões de análise combinatória. Conhecemos aqui várias técnicas da análise combinatória. E eu coloquei com o intuito de você aprender mais sobre análise combinatória, eu coloquei uma lista de exercícios resolvidos, que eu chamei de exercícios complementares, no material escrito. Então, vejam esses exercícios complementares, que é importante para que você tenha mais conhecimento no assunto. Fica à disposição de vocês para qualquer dúvida ao longo do curso. Até a próxima!